Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em Milagres com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Nessa jornada, ele comenta cada lição. Então, quem não conhece ainda a jornada do professor Kenneth Wapnick, ele pega todas as lições de um curso em Milagres e comenta todos os parágrafos, tá? Para vocês já saberem do que se trata, o que tem de diferente de tantos outros canais de irmãos que também estão compartilhando as lições de um curso em Milagres. A diferença aqui do nosso canal é que eu faço pela jornada do professor Kenneth, certo? Sejam muito bem-vindos também ao nosso canal Despertar do Ser. Se inscrevam se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo também à nossa página no Instagram, despertardoser.100. E eu quero me desculpar com vocês que estão aqui todos os dias. Mais uma vez não foi possível fazer a live ontem, mas agora a gente parte para a lição 132 hoje. Como a gente não esconde nada mais da gente mesmo, nem do Espírito Santo, nem de Jesus, eu também gosto de compartilhar um pouco com vocês aqui da minha prática, né? E assim, ontem eu me senti extremamente cansada, com muito sono, com o corpo muito cansado. Eu tinha dormido pouco na noite anterior, então a gente sabe que tem muita resistência aí, a gente precisa reconhecer as nossas resistências, né? Todos os nossos comportamentos, eles vêm do nosso inconsciente, que é para nos deixar presos à culpa. Então, às vezes é uma coisa depois da outra, né? Fui dormir tarde, fiquei assistindo filme até tarde, tomei uma cervejinha, né? Então, o que aconteceu? Aí no outro dia levantei muito cedo, o dia inteiro funcionando, aí foi chegando a tardinha, que era a hora que eu sempre faço aqui a live com vocês. Eu fui me sentindo muito cansada, com muito sono, eu não conseguia nem me concentrar para fazer a live. Então, se fosse qualquer outro vídeo, eu nem ia estar contando isso para vocês, né? Mas isso daí é um treino também, né? Porque, mais uma vez, é aquele sistema de pensamento do ego para nos manter presos ao sentimento de culpa, né? Presos à crença no pecado, então na culpa, aquilo tudo. Então é óbvio que ontem, quando chegou o momento que eu vi que eu não ia conseguir fazer, né? Eu já estava preparada para um pensamento, um sentimento, então eu já estava sabe aquela história do orar e vigiar? Eu já estava vigiando antes do pensamento e do sentimento e da emoção de culpa chegar, né? Então, quando chegou, eu já estava preparada com Jesus para olhar para aquilo sem dar muita realidade para aquele, né? Então, me senti culpada porque eu fui dormir tarde, me senti culpada porque me dei aos prazeres do mundo de tomar uma cervejinha e ficar assistindo série até tarde, aquela coisa, né? Então eu olhei tudo com Jesus, procurei me perdoar por tudo aquilo, ver que fazia parte do script do ego justamente para me manter presa na culpa. Mas pedi para Jesus para eu olhar com ele e eu acho que foi tudo mais leve. Se fosse antigamente eu ia ter muita culpa, com toda certeza. Mas hoje eu tô aqui pra gente voltar, seguir para a lição 132, porque a de ontem foi a 131. Mais uma vez, é uma lição bem longa, eu acho que de todas as que a gente já fez é a mais longa até agora. O professor Kenneth traz muita coisa do texto aqui para dentro, faz muito comentário e são 17 páginas. Então, eu distribuí assim, acho que a gente vai fazer 9 primeiro ou 10 páginas e depois na parte 2 a gente faz o restante, tá? Eu precisava dar esses recadinhos iniciais porque também faz parte da nossa prática. Eu tenho certeza que com vocês acontece a mesma coisa. Sabe aqueles acontecimentos um atrás do outro que parece que aconteceram sem a gente
se dá conta, sem a gente perceber, né? E que fazem a gente cair na culpa. Eu acho que todos nós vivenciamos, experienciamos isso aqui. Com certeza todos nós experienciamos isso aqui. Então a gente vigia para não deixar cair no buraco da culpa e ficar se identificando com aquela culpa e dando realidade para aquela culpa. Então, meu exemplo aqui acho que já ajuda bastante vocês aí, para vocês olharem a prática de vocês e já vigiar antes, já ficar preparado vigiando antes da coisa chegar. Que daí quando chega, vocês já estão de mão dadas com Jesus e a coisa toma outra perspectiva, né? Certo, meus queridos? Vamos entrar para a sala de aula? Vamos fazer aquela respiração mais pausada, mais profunda, se entregar a Jesus, se entregar ao Espírito Santo. Vamos colocar aqui a nossa meta da paz pré-estabelecida antes da nossa aula, para que todo o propósito do Espírito Santo para essa aula seja atendida. E a gente vai para a lição 132, que diz: libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Essa, o professor Kenneth comenta já essa primeira frase dizendo que é uma das lições mais importantes no livro de exercícios. Olha a minha resistência e, na verdade, a nossa, porque como a gente é uma mente só, né? Tudo que eu tô fazendo aqui, todos nós estamos fazendo. Então, a gente resistiu a vir para essa lição, justamente a que o professor Kenneth diz que é a mais importante. Mas cá estamos e é isso que importa. E agora a gente vai se entregar para ela com toda a nossa vontade de aprender, com a nossa sinceridade de aprender, soltando todas as nossas bagagens, as nossas resistências e dizendo: Jesus, já passou a resistência, agora eu quero aprender tudo contigo hoje. E aí o professor Ken diz que é a mais importante, uma das mais importantes, pois provê uma declaração explícita sobre a natureza ilusória do mundo e sua conexão com nossos pensamentos. As primeiras lições do livro de exercícios, como vocês se recordam, estão centradas na relação entre nossos pensamentos e as imagens que vemos no mundo, né? Tipo, o mundo vem de nós e não para nós. Então, a relação dos nossos pensamentos e das imagens que a gente vê no mundo. As mesmas ideias são citadas aqui, mas de uma maneira mais sofisticada, que nos leva ainda mais fundo dentro da verdade da nossa realidade. Então Jesus pergunta aqui nesse primeiro parágrafo: o que mantém o mundo acorrentado, se não as tuas crenças? Nosso sentimento de aprisionamento e vitimação não vem do mundo, mas de uma crença em nossas mentes. Como todos devemos ver, se o mundo não é nada, como pode nos aprisionar? É a mente que dá ao mundo o seu poder, pois é aí que o aprisionamento acontece. Essa primeira sentença, com efeito, anuncia o tema que a lição agora vai desenvolver. E a segunda pergunta de Jesus é: e o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? O teu ser com S maiúsculo. Nosso ser não está nesse mundo. Ele está nas nossas mentes. E através do Espírito Santo, o símbolo do ser, o Espírito Santo é o símbolo do nosso ser verdadeiro, vamos aprender a nos lembrar da nossa identidade. Assim, o mundo não é salvo por pessoas individuais,
mas por nos lembrarmos da unicidade de Cristo, o ser unificado e sem forma. O perdão é o meio pelo qual nos lembramos e é, portanto, o instrumento da salvação do mundo. A crença é, de fato, poderosa, Jesus nos diz. Os pensamentos que mantens são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Na verdade, mais pra frente, acho que a gente vai ver isso. É como se a gente tivesse, roubado todo o poder que Deus nos deu como Cristo, como filhos de Deus, e a gente roubasse esse poder todo para colocar numa crença ilusória. Então, por mais que seja ilusão, o nosso poder é tamanho que essa ilusão se tornou tão real pra gente. Então, a gente não pode fazer de conta que ela não existe, entende? Porque ela parece fazer efeito em nós. E aí o professor Kennedy traz aqui a lição 16, que diz: eu não tenho pensamentos neutros. Lembram? E podemos ver novamente Jesus recordando um tema proeminente nas primeiras lições. Pensamentos têm poder dentro do sonho, onde eles podem nos manter adormecidos e nos fazer acreditar que o sonho é realidade. Como o texto afirma, nessa passagem do capítulo 21, os pensamentos então são perigosos? Para os corpos, sim. Enquanto nos identificarmos com nossos corpos, portanto, nossos pensamentos têm um poder tremendo de escolher o inferno ou o céu. E o que escolhermos vai se tornar realidade para nós. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso, Jesus diz. Ele não pode ser influenciado pelos questionamentos dos efeitos de seus pensamentos. E o professor Kennedy comenta: Jesus não quer dizer apenas os clinicamente insanos, aqueles aos quais atestamos o estado doentio e hospitalizamos, mas todos nós, uma vez que acreditamos que o mundo é real. Apesar do que nossos intelectos nos dizem a partir do nosso estudo em um curso em milagres ou de qualquer outro sistema espiritual, ainda vamos acreditar que nossos corpos são reais e importantes, com necessidades que exigem satisfação de um mundo que não está realmente ali. Nós já examinamos uma passagem sobre alucinações no capítulo 20. Então, consideremos agora essa passagem do capítulo 12. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. Uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Não é? Quando a gente quer defender a nossa interpretação como se fosse a verdade sobre o que a gente está vendo, é como a gente reage às nossas interpretações como se o que a gente está vendo fosse certo ou errado, né? A nossa interpretação do fato. Nós, portanto, realmente acreditamos que nossas percepções sobre os outros, para não falar sobre o mundo, são verdadeiras, simplesmente porque nós dizemos que são.
claro, porque tem a ver com todo um sistema de crença, de cultura, de pensamento, de criação, de experiência, tá tudo dentro desse mesmo pacote, mas é tudo a mesma coisa, né? Acreditar numa ilusão. No entanto, é nosso ego insano que faz essa afirmação, oculto por trás de nossa atitude arrogante. Qualquer um que tenha trabalhado com os clinicamente psicóticos vai lhe dizer que não existe maneira de convencê-los de que seu sistema de pensamento é irreal. Tais tentativas meramente fazem com que eles se agarrem às suas ilusões com tenacidade ainda maior. Então, não é? Isso, então, transforma você em outra forma de inimigo, que já é uma parte integral do sistema ilusório. Isso fez eu me lembrar da minha mãe, que sonhou que eu estava tentando doutrinar as minhas tias, a minha família, com os ensinamentos de um curso em milagres, e que a minha mãe estava apavorada, dizendo para eu parar, e eu não parava no sonho dela. E eu não parava de tentar doutrinar minhas tias. E aí a minha irmã ainda comentou assim, né? Que a minha irmã tava junto quando a minha mãe tava contando o sonho. Falou assim, não, porque quando a gente faz isso, a pessoa ainda, né? Fica mais contrária ainda, fica mais contra ainda, né? Se a gente vai falar com tanta veemência, assim, né? Tipo, como se estivesse querendo doutrinar alguém. Aí que a pessoa fica mais resistente ainda, né? E aí me fez lembrar disso daqui, né? Ó, então qualquer um que tenha trabalhado com os clinicamente psicóticos, né, vai dizer que não tem maneira de convencer eles de que seu sistema de pensamento é irreal. Tais tentativas meramente fazem com que eles se agarrem ainda mais às suas ilusões com tenacidade ainda maior, né? Isso, então, transforma você em outra forma de inimigo, que já é uma parte integral do sistema ilusório. Sim, uma parte integral do sistema ilusório é a gente acreditar em inimigos, né? Que o inimigo vai pegar a gente, vai acabar com a gente. No entanto, é a mesma situação com o resto da população do mundo, não é só com os clinicamente diagnosticados como psicóticos. Nós todos somos psicóticos, né? Pelo menos a gente fica mais se sentindo pertencente. Que absurdo. Vamos rir, né, gente? Vamos rir com Jesus. Nós não queremos que nos seja dito que nossos pensamentos são a causa de tudo o que experienciamos, nem que a razão pela qual estamos agora mesmo aqui é para demonstrar simplesmente o oposto. Se eu estivesse ciente dos efeitos dos meus pensamentos, iria mudá-los. Agora, estando inconsciente, posso ser a vítima inocente do que o mundo me fez. É confortável. Parece ser confortável, né? Mas um conforto ilusório, né? Portanto, não existe esperança de mudança e meu ego está a salvo. Mais uma parte da lição. A esperança de liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. Essa é a liberdade que Jesus nos traz no Curso em Milagres e o que ele nos pede para trazer ao mundo. Isso recorda o grande filósofo Sócrates, que levou os atenienses antigos a questionarem o que acreditavam. Ele não forneceu respostas, mas pediu às pessoas para questionarem suas presunções. Quando as pessoas foram instigadas por essa pessoa filosoficamente irritante, as consequências foram desastrosas. Conforme as autoridades tiveram sucesso em silenciar definitivamente seu questionamento e voz inquisitiva. E agora me vem em mente também que a gente ainda consegue ver diferenças e níveis de diferenças nisso tudo, né? A gente se sente muito
inteligente, questionador, né? Sábio, quem sabe, mas é um sistema de questionamento em que a gente está questionando o sistema de crenças, as presunções dos outros, não nossos. É ou não é? Isso a gente se pega muito também, ó. Vamos questionar, gente. Vamos questionar, não vamos ficar acreditando em tudo que todo mundo lá fora fala, não. A gente tem que questionar, não podemos acreditar em tudo que nos falam, porque estão nos manipulando, né? A gente acredita que existe alguém lá fora, né? Mais uma vez, não tanto nós, vítimas inocentes, como o outro que é quem tá me causando sofrimento. Então eu me acho muito assim, ó, uau, eu tô acordando, eu tô despertando, mas eu tô questionando o sistema que eu enxergo lá fora, achando que não tem nada a ver comigo. Mas na verdade, eu quero ver a gente questionar as nossas presunções, as nossas crenças. Já pensaram nisso? Tem isso aí também, né? Muito fácil questionar e levantar questões sobre o que todo mundo tá falando, né? O que os políticos estão falando, o que os filósofos estão falando, o que os médicos estão falando, né? O que os grandiosos mundiais estão falando. Vamos questionar, gente. A população tá despertando. Eu quero ver a gente despertar questionando as nossas próprias crenças e presunções. Aí é que eu quero ver a gente fazer isso. É assim que a gente desperta verdadeiramente. É questionando o nosso sistema de crenças e não dos outros. E o professor Kenneth fala aqui que na introdução ao capítulo 24, Jesus nos diz que aprender esse curso requer disponibilidade para questionar cada valor que tu mantens, não o vizinho. É aceitar a expiação para nós mesmos. Não aceitar, eu aceito a expiação para o meu vizinho, para o meu pai, para minha mãe, né? Ele não quer que nós renunciemos aos nossos valores, incluindo o nosso especialismo, mas realmente nos pede para questionarmos nosso pensamento de que estamos certos sobre tudo e que consideremos que talvez exista alguém dentro de nós que saiba melhor. E se tiver uma parte de mim que sabe melhor do que essa, que nunca me levou para a alegria verdadeira, para a felicidade verdadeira, né? Desnecessário dizer, não podemos levar nossos egos a questionarem se não pensarmos que somos responsáveis por eles. Se acreditarmos que somos os efeitos do que os outros fizeram a nós, não vamos aceitar a parte que desempenhamos no sonho que chamamos de nossas vidas. Consequentemente, o primeiro passo em aprender esse curso é perceber que tudo se origina em nossas mentes e em nenhum outro lugar. Assim, é em nossas mentes que esse questionamento precisa acontecer. O primeiro passo para o perdão, em última instância, nos capacitando a estar presentes para os outros, chamando-os a questionarem como nós questionamos, a escolherem como nós escolhemos. E o professor Kenneth coloca aqui, pede que a gente se lembre dessa passagem do Manual para Professores. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra pessoa, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Nesse questionamento, nossa cura começa e a liberdade finalmente se torna possível. Mais uma parte da lição.
No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Mudar nossas mentes é mudar nosso professor, permitindo que nossos pensamentos mudem também. Com o ego, esses pensamentos consistem de pecado, culpa, medo, sofrimento, ataque e morte. Com Jesus, eles são de perdão, paz e cura, o que desfaz o ego. Qualquer um pode fazer essa escolha, porque o processo não depende de nada externo nem de ninguém. É irrelevante se você vive em um campo de concentração, numa prisão ou em um gueto, ou como um membro da classe privilegiada. Você pode mudar sua mente e perdoar enquanto está deitado na cama de um hospital e morrendo. O estado do seu corpo ou do mundo ao seu redor é irrelevante para a salvação, que tem a ver apenas com sua mente. Mais uma vez, essa mudança nasce do reconhecimento de que talvez, apenas talvez, você esteja errado. Você nem mesmo tem que ser definitivo sobre isso. Apenas admitir que tal possibilidade possa existir. Mais uma parte da lição. Agora a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas, ou jamais pensaste, ou ainda pensarás, né? A gente deslocou a fonte do pensamento do ego para o Espírito Santo. Lembrem-se, o professor Kenneth diz, de que a fonte última da nossa liberdade é o professor que escolhemos, mais uma vez. A culpa do ego ou o perdão do Espírito Santo. Ambos estão em nossas mentes. O que significa que o passado é libertado aqui. O foco único do currículo do curso. Essas linhas se referem à lição anterior e Jesus nos diz que o que está acontecendo nesse momento é parte de um pensamento antigo que ainda está aqui no presente, porque o tempo linear é uma ilusão. Em um nível individual, nós sentimos o fragmento sombrio do que todos nós, como um único filho, sentimos naquele instante original. Não existe diferença porque não existe tempo. O mundo de tempo e espaço do ego, passado, presente, futuro e corpos separados, foi especificamente feito para colocar uma brecha entre o original e o contínuo sistema de pensamento de separação e nossas experiências no mundo. O propósito de um Curso em Milagres é diminuir essa brecha, que é o motivo pelo qual, logo no início do texto, Jesus diz que economiza tempo. Colapsando o intervalo de tempo por diminuir o espaço entre a causa, que é um instante ancestral no qual escolhemos o ego em vez do Espírito Santo, e o efeito, que é o sofrimento que experienciamos agora no corpo. A mesma brecha que introduzimos para nos manter separados uns dos outros. Essa passagem importante justifica uma segunda citação, pois esclarece a confiança central de um Curso em Milagres, que nos desobriga da miséria sem fim da nossa própria culpa. É logo no capítulo 1, gente, essa passagem. O milagre minimiza a necessidade de tempo. Acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma.
necessidade de tempo acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal, que é a brecha que o professor Kennedy estava falando. A brecha é assim. Para que ela se torne assim. Então diminui muito o tempo. Parece coisa de filme de ficção científica, né, gente? Uma brecha no tempo. O milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. O professor Kennedy volta aqui depois dessa passagem dizendo que é essencial ler as palavras de um curso em milagres cuidadosamente, pois elas com frequência têm uma intenção evocativa. Assim, o uso que Jesus faz da palavra ancestral é proposital, esperando nos desalojar da nossa própria estreita faixa de experiência, como criaturas no tempo e no espaço, e de volta para aquele estado ancestral e atual da mente. Atual porque nós nunca saímos dela, né? Existem de fato dois estados ancestrais. Ódio, quando acreditamos ter destruído o céu para que pudéssemos existir como seres individuais, né? E a expiação, o desfazer do ódio. Voltando na lição, Jesus diz: agora o único tempo que resta é o presente. É aqui, no presente, que o mundo é posto em liberdade. Quanta liberdade é compreender esse curso. O mundo é mantido em cativeiro por nossa identificação com o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego. O professor Kennedy comenta: uma vez projetado, ele faz surgir o tempo linear, passado, presente, futuro. Agora, no instante santo, o significado de o único tempo que resta é o presente, não estamos no mundo. No instante santo, nós não estamos no mundo. Significando que nossa atenção não está firmemente presa em corpos, no nosso ou no dos outros. Nós acompanhamos apenas nosso novo professor. E o professor Kennedy traz aqui também mais uma passagem do texto do capítulo 13 e depois ainda faz outro comentário. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneira diametralmente oposta. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como de tornar a necessidade do tempo desnecessária. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. O agora, gente, é o que a gente tem de mais próximo para que a gente consiga compreender aqui dentro do sonho o que significa a eternidade, o infinito. Quando estamos com o Espírito Santo, não mais estamos separados do amor de Deus. Portanto, não existe o sistema de pensamento de pecado, culpa ou medo do ego.
e nenhum mundo poderia surgir como proteção para esse sistema de pensamento. No agora do instante santo, o mundo é libertado, porque o mundo naquele instante não existe. Em nenhum único instante, capítulo 18, essa passagem, Jesus quem diz, em nenhum único instante o corpo existe de forma alguma. No instante santo não existe corpo, porque mais uma vez o corpo é a incorporação do pensamento de separação do ego, que se foi no mesmo instante em que surgiu. Em nenhum único instante o mundo existe também, porque o mundo e o corpo são o mesmo, unidos no propósito único da separação. E Jesus volta mais uma vez aqui na lição. Eu vou pegar o último pedacinho para a gente não deixar as ideias de Jesus tão perdidas aqui. Então, agora o único tempo que resta é o presente. É aqui, no presente, que o mundo é posto em liberdade. Pois, quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. De novo. Pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, porque na verdade os medos projetados lá no futuro é de que o passado se repita. Então, quando a gente deixa o passado, a gente está achando um modo de escapar. Nós agora estamos familiarizados com a ideia de que não há mundo ao qual darmos qualquer coisa. Então, nós não desistimos literalmente do mundo. O mundo é simplesmente parte de nossas mentes. E a mente do Filho de Deus é uma. Assim, o verbo de Jesus em Um Curso em Milagres não tem que ser pregado, ensinado ou disseminado. E certamente não precisa que uma igreja seja construída ao seu redor. Ai, eu disse para minha mãe: mãe, esse sonho é teu, eu não tenho nada que ver com esse sonho. Somos uma única mente, né, gente? Eu vou refletir melhor sobre isso para ver se eu prego Um Curso em Milagres muito. Eu prego muito com a minha filha, assim, porque tudo que a gente vai conversar tem a ver com Um Curso em Milagres, tudo. E ela já é muito familiarizada com a linguagem de Um Curso em Milagres, né? Mas é só com ela e com a minha mãe, que é o que eu falo mais. E aqui no canal que eu tô, na verdade, deixando um material para quem é estudante, né? Mas vou refletir, tá bom? Então, não tem que ser pregado, ensinado, disseminado. E também a gente não precisa abrir uma igreja agora para ensinar um curso milagre, não. Seu verbo é destinado a apenas uma pessoa. Você, o leitor. Então, reflita aí como é que tá a sua relação com o Curso em Milagres. Também tá querendo sair pregando por aí? Quando você se identifica com o verbo do princípio da expiação, você é a filiação. E o mundo é curado. Assim, o mundo é salvo. E então, quando você é curado, não é curado sozinho. Lembram? É um tema da lição 137. 137 não passou ainda. Mas a gente já tinha visto algo nesse sentido, né? Que a gente não é curado sozinho. Ou eu tô me lembrando da outra vez que eu fiz um livro de exercícios. Deve ser. Em resumo, então,
Jesus não quer dizer literalmente que você dá escapatória ao mundo, o que seria diretamente oposto a tudo que seu curso ensina. A escapatória é dada ao mundo no sentido de que ele existe em sua mente, e na extensão em que você se identificar com o ego, o mundo existe em uma mente perturbada, que é o motivo pelo qual existe um mundo perturbado. No entanto, quando você escolhe o professor da cura, o seu mundo é curado. A filiação é curada com você. Se existe separação, não existe. Se não existe separação, não existe mundo. Assim, o mundo é libertado. O pré-requisito para sua cura e gentil desaparecimento, como diz aqui no Manual para Professores. É possível que o que não tem começo realmente tenha um fim? O mundo terminará em uma ilusão, assim como começou. Porém, seu fim será uma ilusão de misericórdia. A ilusão do pecado, a ilusão do perdão completo, sem excluir ninguém, sem limites na gentileza. Cobrirá o mundo, escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e pondo fim à culpa para sempre. Assim termina um mundo que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem nenhum propósito e se foi. O mundo chegará ao fim quando o seu sistema de pensamento for completamente revertido. Então o mundo termina em alegria, paz, riso e com uma bênção. Voltamos aqui para mais um parágrafo da lição que diz: escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas e todos os teus pesares pressionam e mantêm o mundo prisioneiro de tuas crenças. Olha a responsabilidade, gente. A morte o ataca de todos os lados porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. Eu sou o sonhador do sonho. O foco novamente está em nossos pensamentos. Medo, dúvida, miséria e dor existem apenas dentro da mente. Eles vêm, sem exceção, da crença de que nós existimos. O que significa que Deus teve que ser destruído. Mais uma vez, né? Um ou outro. Minha existência individual foi mais importante e minha única preocupação. E então eu alegremente matei, já que isso significava que minha existência iria continuar. Esse egoísmo é o significado real do pecado. E o pensamento de termos matado para alcançar a individualidade é a fonte das nossas lágrimas e pesares. O início e o fim desse sistema de pensamento, o professor Kenneth diz, é a morte. Como se a gente dissesse, eu matei Deus e agora temo que ele vá me matar em troca. Lembre-se de que uma vez que esse é o mito do ego, o mundo da mente errada surge das regras do ego, o que significa que qualquer coisa é possível, incluindo o retorno de Deus dos mortos. A enxurrada atual de filmes de terror exemplifica bem esse fenômeno. Gente do céu, eu sempre fugi de filme de terror. Tinha pavor, medo, pânico de filme de terror. Então a enxurrada atual de filmes de terror exemplifica bem esse fenômeno. Pelo fato da morte ser a consumação do sistema de pensamento do ego, ela é a consumação da existência de todos. Precisa ser assim, pois o mundo não é nada além da projeção dos nossos pensamentos, como é afirmado nessa lição.
Uma vez que os pensamentos na mente são de separação, pecado, culpa, medo e morte, o mundo de tempo e espaço é, da mesma forma, um lugar de separação, pecado, culpa, medo e morte. É assim que uma passagem descreve o uso cruel que o ego faz do tempo, culminando na morte do corpo e da condenação da alma eterna ao inferno. Essa passagem é do capítulo 15 e diz que a crença no inferno é inescapável para aqueles que se identificam com o ego. Seus pesadelos e seus medos estão todos associados a ele. O ego ensina que o inferno está no futuro, pois é para isso que todo o seu ensino é dirigido. Pois é desolador e desesperador o uso que o ego faz do tempo. E como a aterroriza, pois sob a sua insistência fanática para que o passado e o futuro sejam a mesma coisa, jaz escondida uma ameaça muito mais insidiosa à paz. A crença na culpa necessariamente leva à crença no inferno e sempre o faz. A única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá, mas sempre como um antegosto do futuro. Pois ninguém que se considere merecedor de inferno pode acreditar que a punição terminará em paz. E o professor Kenneth comenta um pouquinho aqui, dizendo que dentro desse sistema de pensamento insano e cruel de pecado, punição, culpa e morte, não há escapatória. A esperança repousa apenas fora dele, na mente certa, que transcende tanto o sistema de pensamento do ego quanto o seu mundo. E Jesus segue aqui dizendo, na lição, que o mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele, ao mundo. E o que contemplas neles são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Uma declaração muito clara. O mundo não é nada em si mesmo, sendo apenas uma projeção de um pensamento que não existe. Assim, um pensamento sobre nada faz surgir um mundo de nada. E nada disso vai fazer sentido, a menos que você dê um passo atrás com um professor que permaneça fora da nulidade, um professor que represente o tudo de Deus. Um corpo insano, olhando para um sistema de pensamento insano, só pode julgá-lo como são, pois ele não conhece a realidade. É por isso que Jesus continuamente nos pede para nos unirmos a Ele em nossa jornada além do ego. Como Jesus pede aqui no capítulo 8, nessa passagem, que diz: quando te unes a mim, está te unindo sem o ego. Porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. E mais uma passagem da lição com Jesus, que diz: talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito. Claro que é isso que a gente pensa. Dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. A esperança é que, se a gente procurava o inferno e a gente achou, então quer dizer que agora, no momento que a gente está consciente que a gente pode procurar o céu, a gente vai encontrar de novo. Nossa experiência quando nascemos, o professor Kennedy vai comentar agora. Nossa experiência quando nascemos
que é o motivo pelo qual chegamos como bebês inocentes, desamparados e vulneráveis, é: o que estou fazendo aqui? Isso não é escolha minha. Não é só como bebê, não. É pela vida fora. E eu só parei de fazer essa pergunta, só parei de indagar isso aí quando encontrei um curso em milagres. Desde o momento em que somos concebidos, um véu de amnésia cai sobre nossas mentes e nos esquecemos da real origem da nossa concepção. O desejo de existirmos, mas de não sermos responsáveis por isso. Esse é o pensamento que concebe a si mesmo como uma entidade física separada. O mundo, parte do mesmo sistema de pensamento de separação, reforça essa experiência, pois ele é percebido como pré-existente ao nosso nascimento. Uma realidade fora de nossas mentes. Verdade. Tanto que a gente tem muita história nos livros por aí, né? Apesar da experiência comum de que viemos para esse mundo contra a nossa vontade, a verdade é que encontramos exatamente o que procuramos quando viemos. Um lar para o nosso especialismo individual e, acima de tudo, um lar onde poderíamos escapar da nossa responsabilidade por estarmos aqui. Assim podemos dizer a Deus: sim, eu existo, mas não é minha culpa. Minha vida não se originou quando me separei de você pela decisão da minha mente, mas com meus pais. Mais uma vez eu sou a vítima inocente. No entanto, a verdade, mais uma vez, é que nós encontramos no mundo a prova desejada da nossa inocência e da culpa do nosso irmão. Nossos desejos encenados para que pudéssemos olhar para eles e pensar que são reais. O livro de exercícios, em geral, não provê uma discussão metafísica profunda no texto, por causa do seu propósito diferente. Essa lição, no entanto, reflete o fundamento do sistema de pensamento do curso e mostra por que Jesus afirma, no início do livro de exercícios, que é a fundação teórica do texto que torna as lições significativas. Essa fundação é o que encontramos aqui, embora declarada de forma um pouco elíptica. É assim, né, gente? Não adianta nem querer praticar algo sem ter a teoria e também, tampouco, só ficar estudando teoria e não praticar, né? Então, o negócio tem que ser coeso. Um depende do outro para estar completo, né? Vou dar uma arrumadinha, que o negócio tá capengo. Tá muito alto isso aqui. Agora que eu fui ver. Caramboles. Voltamos aqui então na lição. Não há outro mundo à parte daquele que desejas. E nisso está a tua liberação suprema. O mundo nos diz que nossa liberação vem de dentro do próprio mundo, mas ela só pode vir do reconhecimento de que o mundo emanou de pensamentos que representam nossos desejos. Lembre-se dessas palavras importantes sobre o mundo da percepção. Uma passagem do capítulo 24. Ele é um retrato externo de um desejo interno, uma imagem do que tu querias que fosse a verdade. Portanto, é dos nossos pensamentos que precisamos nos libertar, pois o poder de mudar repousa em nós. Nesse mundo, nós raramente temos o poder sobre o que nossos corpos ou os dos outros fazem conosco. No entanto, só nós temos poder sobre nossos pensamentos.
Na verdade, esse é o nosso único poder. Como Jesus diz no capítulo 12 aqui, nessa passagenzinha, o poder de decisão é tua única liberdade restante como um prisioneiro desse mundo. Podes decidir vê-lo de forma certa. A decisão de ver o mundo direito é a decisão de vê-lo como a projeção dos nossos desejos secretos. E Jesus volta dizendo que é só mudar a tua mente quanto ao que queres ver e todo o mundo tem que mudar em consequência. Novamente, Jesus não fala do mundo externo, mas de sua fonte na mente. A seguinte passagem escreve o mundo aterrorizante da nossa percepção, que se segue a escolha da mente de se identificar com a culpa. Capítulo 31. O resultado certo da lição segundo a qual o Filho de Deus é culpado é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança de felicidade. Não existe nenhum plano que possas fazer para a tua segurança que jamais venha a ter sucesso. Não existe alegria que possas buscar aqui e esperar achá-la. Se, por outro lado, nos identificarmos com o pensamento de impecabilidade, perceberemos um mundo no qual não existe culpa, ataque ou dor. Mais uma passagemzinha do capítulo 31. O resultado da lição segundo a qual o Filho de Deus não tem culpa é um mundo no qual não existe medo e onde todas as coisas são iluminadas com esperança e cintilam com uma gentil amizade. Esse é o ponto de Jesus aqui. Não é que o mundo externo necessariamente mude, com frequência ele nem o faz. Mas minha percepção do mundo definitivamente muda, porque a percepção vem do professor que eu escolhi. A projeção faz a percepção. Eu olho para dentro primeiro, e o que vejo do lado de fora é o que eu projetei. Se eu escolher o ego como meu professor, o professor da culpa, vou perceber um mundo de julgamento, pecado, repreensão, culpa, sofrimento e morte. Se Jesus for meu professor, o professor da impecabilidade, vou perceber um mundo no qual não existe repreensão ou punição. O Filho de Deus, portanto, é visto como um, e cada um de nós, fragmentos aparentemente separados, é compreendido como compartilhando a mesma necessidade e propósito. A percepção do ego de interesses separados muda para a visão de Jesus do propósito único da expiação. Ideias não deixam sua fonte, Jesus nos diz. Esse tema central é declarado com frequência no livro-texto e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Ideias não deixam sua fonte. Jesus está nos lembrando desse princípio central de Um Curso em Milagres. Entender essa lição, para não mencionar o próprio curso, repousa em uma compreensão apropriada do seu princípio. A ideia de um mundo no qual existe sofrimento e morte nunca deixou sua fonte. A culpa em nossas mentes. A ideia de um mundo no qual existe sofrimento e morte nunca deixou sua fonte. Então, ideias não deixam sua fonte. Qual a fonte da ideia de que existe sofrimento e morte no mundo? A culpa em nossas mentes, essa é a fonte. O ego nos diz que a ideia da culpa não deixa sua fonte e faz um mundo real de culpa, que é separado e independente da mente. Jesus, no entanto, pensa de outra forma. O mundo que percebemos do lado de fora é apenas uma projeção do mundo que tornamos real do lado de dentro.
Uma vez que o que é projetado nunca deixa sua fonte na mente, literalmente não existe mundo externo. Assim, não pode haver mundo a ser salvo. O princípio similar a ideias não deixam a sua fonte é a projeção faz a percepção, explicado aqui no capítulo 21, que diz: a projeção faz a percepção. O mundo que vê é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Ela é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo. A percepção é um resultado e não uma causa. Mais uma frase aqui, mais um parágrafo da lição. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente, mas é o orgulho que argumenta que vieste a um mundo que é bastante separado de ti mesmo, impermeável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Então, quer dizer, de jeito nenhum o mundo tem a ver com os meus pensamentos. É isso que a gente pensa, né? Humildade e arrogância são temas centrais num curso em milagres. E pareceria o máximo da arrogância afirmar que fizemos o mundo, né? É muito arrogante a gente achar que a gente que fez o mundo, que na verdade, né? numa falsa humildade, a gente vai lá e bota a culpa em Deus, que é Deus que fez esse mundo insano aqui. Então, pareceria no máximo arrogância afirmar que fizemos o mundo e uma marca de humildade afirmar que não o fizemos. No entanto, como ele frequentemente faz, Jesus pega o que comumente pensamos e o vira de cabeça para baixo, para ensinar o oposto exato do sistema de pensamento do mundo, do ego, né? Assim, Jesus diz que não é a arrogância, o orgulho, mas humildade reconhecer que fizemos o mundo e que ele existe apenas como um pensamento, uma vez que ideias não deixam sua fonte. Seu pensamento de um mundo separado, mais uma vez, nunca deixou sua fonte em nossas mentes. Conforme nossas mentes mudam da culpa do ego para o perdão do Espírito Santo, o mundo muda de acordo. A arrogância nos diz que existe um mundo fora de nós porque ele afirma que estamos certos e Deus errado. Nós fizemos um mundo fora do céu e estamos orgulhosos dele. Se isso fosse verdade, realmente teríamos o poder de destruir a verdade. No entanto, não há nada fora da mente de Deus. E então, um universo separado é impossível. Apesar disso, acreditamos que um mundo externo é anterior à nossa vinda e não é afetado por nossos pensamentos. E vai continuar depois que partirmos. Isso é baseado no modelo newtoniano do universo físico, em oposição ao dos físicos quânticos, que também conclui que o mundo é um produto do pensamento. Como já vimos, um curso em milagres acrescenta que esse pensamento fundamental é nossa culpa ilusória. E Jesus diz em mais uma frase aqui, afirma e reafirma nessa lição: não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Então, Jesus é explícito, por virtude do ponto de exclamação e da própria declaração, sobre o fato de que esse pensamento é crucial para entendermos, praticarmos e aprendermos seu curso. Provavelmente, não existe conceito mais importante em seus ensinamentos, nenhum que seja mais mal compreendido. Puxa. Estudantes de um curso em milagres, em uma tentativa mágica de autopreservação,
com frequência buscam distorcer essa declaração sobre a irrealidade do mundo, para minimizarem sua natureza radical. Eles afirmam que Jesus quer dizer que o mundo que vemos é ilusório. Em outras palavras, as interpretações equivocadas do ego sobre ele. No entanto, eles sustentam o universo material em si é real. Em outras palavras, uma extensão de Deus. Embora, através de todo um curso em milagres, Jesus certamente se focalize em nossas percepções equivocadas, a fundação subjacente na qual ele apresenta seu sistema de pensamento, o pensamento central que o curso tenta ensinar, é de que o mundo físico, significando todo o cosmos, é uma defesa do ego, cujo propósito é encontrar um esconderijo no qual Deus não pudesse entrar. Além disso, o mundo não corresponde à natureza imutável, perfeita e eterna da realidade. Além disso, o mundo não corresponde à natureza imutável, perfeita e eterna da realidade, e o universo físico do tempo e espaço, sendo o oposto do céu em cada aspecto, tenta provar que a realidade não dualista é ilusão. E a ilusão dualista é que é a realidade. E muitas passagens no Curso em Milagres ilustram isso. Aqui estão as 3 mais representativas que já vimos antes. No esclarecimento de termos, o primeiro, depois capítulo 29, depois capítulo 25. O mundo que vês é uma ilusão de mundo. Né, gente? Como eu estou citando aqui partes do livro, vocês sabem que foi ditado por Jesus, né? Sempre que eu digo isso. Sempre quando eu digo a fonte de onde está no livro, é que é Jesus que falou, não é comentários do Kenneth, né? Do professor Kenneth. O mundo que vês é uma ilusão de mundo. Deus não o criou, pois o que ele cria tem que ser eterno como ele próprio. Tem que ser eterno como ele próprio. Corpo, por acaso, é eterno? Então não pode ter sido Deus que criou o corpo. No entanto, não há nada no mundo que vês que vá durar para sempre. Algumas coisas durarão no tempo um pouco mais do que outras, mas virá o tempo no qual todas as coisas visíveis terão um fim. O que parece ser eterno, tudo isso terá um fim. As estrelas desaparecerão, a noite e o dia não mais existirão. Todas as coisas que vêm e vão, as marés, as estações, as vidas dos homens, todas não retornarão. Onde o tempo estabeleceu um fim, não é onde o eterno pode ser encontrado. As leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criado pela mente, né, com M maiúsculo, para a qual a percepção não tem significado. Por que então, agora o professor Kenny, por que então os estudantes iriam negar o que um curso em milagres deixa tão claro? As dinâmicas do ego provêm essa resposta. Se o mundo é uma ilusão, então nossos corpos também são. O que significa que os seres que pensamos ser, física e psicologicamente, também têm que ser ilusórios. É por isso que Jesus levanta a questão em relação a quem é o eu que está lendo um curso em milagres ou aplicando esses princípios. Como na pergunta no capítulo 4 que Jesus nos faz. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? A resposta certa, é claro, é que não é o eu que normalmente identificamos como nós mesmos, mas o tomador de decisões da mente, o sonhador do sonho,
não uma figura dentro do sonho que chamamos pelo nosso nome. Uma vez que não há mundo, não pode haver nenhum você vivendo aqui. Assim, o ego tenta preservar sua identidade, argumentando que o mundo realmente existe. Além disso, é um mundo no qual Deus, nossa fonte e Criador, está diretamente envolvido. Dada a realidade da materialidade, de outra forma, como Deus poderia saber algo sobre ela? Nossos seres individuais precisam ser reais também. Assim, o ego, mais uma vez, parece ter triunfado sobre Deus. Mais uma passagem da lição. Deixa eu ver uma coisa, gente. Já estamos quase terminando essa primeira parte, tá? Nem todos estão prontos para aceitá-lo, né? Esse pensamento. E cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Conforme a nossa prática, né? A gente deu um intervalinho e voltou. Atrasou e voltou. Isso parece sugerir reencarnação. Não, tá, é algo mais profundo. Algumas das nossas experiências são positivas e outras negativas. E assim voltamos de novo e de novo até aprendermos as lições. Que canseira. Na verdade, existem muitos exemplos dentro de um Curso em Milagres onde Jesus deixa implícito que estamos reencarnados. E ele discute explicitamente a questão no manual. No entanto, sem tomar uma posição. O ponto de partida, no entanto, é que uma vez que o tempo linear é uma ilusão, assim como o corpo e o mundo, não há mundo no qual poderíamos entrar uma ou mais vezes. Próximo da verdade está o modelo da mente como holográfica, na qual tudo é visto como tendo acontecido em um único instante, e ainda acontecendo em um instante. Portanto, o que vivenciamos em nossas vidas individuais são simplesmente aspectos diferentes do mesmo sonho ilusório. Então vamos lá, ó. Portanto, o que vivenciamos em nossas vidas individuais, nas nossas muitas vidas de sonho, né? Se a gente for olhar para esse conceito de reencarnação, são simplesmente aspectos diferentes do mesmo sonho ilusório. Então, um monte de vidas de sonho. Para o propósito do nosso caminho de expiação, não importa se esses aspectos diferentes acontecem dentro de uma vida ou de muitas. Nossa função continua sendo escolher o instante santo no presente, focalizando-nos nas lições de perdão que a sala de aula da nossa experiência imediata provê para aprendermos. Agora. Mas a cura, Jesus diz, é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. Isso constitui a cura, porque se não há mundo, não pode haver pensamento de separação. Assim voltamos ao princípio de que ideias não deixam sua fonte. Mais uma vez, a ideia de um mundo separado nunca deixou sua fonte na mente que a pensou. No entanto, se não há mundo, ele tem que ter vindo do nada, uma vez que algo precisa produzir algo. Isso significa que o pensamento de separação tem que ser nada, uma vez que ele produziu o nada. Toda doença, como nos é dito através de todo um curso em milagres, vem da crença na separação. Se não há separação, não pode haver doença. Como diz nessa passagem do capítulo 18. Nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorda que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes
é conjunta. Minha Nossa Senhora. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Gente do céu. Ai, toda essa lição eu acho que se eu tivesse lido só essa parte já teria valido a pena. Quem não tem em seu convívio, nos seus relacionamentos especiais, alguém que sofreu ou sofra ou alguma doença? Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Minha nossa. Gente, até vou falar para vocês aqui, ó, quem não tá com o material do professor Ken, essa passagem é do capítulo 28, sessão 3, certo? A cura, então, desfaz o sistema de pensamento do ego, mantido seguramente no lugar pela crença de que esse mundo e nossas experiências aqui são reais. Portanto, nós perdoamos nosso irmão pelo que ele não fez, pois nada jamais acontece em um sonho. Doenças reforçam essa ilusão. Cura a desfaz. Como diz na lição 80, um problema, uma solução. Gente, mais uma partezinha da lição. A sua prontidão para isso, vamos voltar lá, tá? Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Isso significa que você não tem que aprender essa lição através desse curso. Qualquer caminho espiritual que enfatize o perdão em vez do ataque, a unidade em vez da separação, ensina a mesma lição no final. Uma declaração no início do manual de professores marca esse importante ponto não especial. Há um curso para cada professor de Deus. A forma do curso varia muito, assim como os recursos específicos envolvidos no ensino. Mas o conteúdo do curso nunca muda. Seu tema central sempre é: o Filho de Deus não tem culpa e na sua inocência está a sua salvação. Ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos, em palavras ou sem som algum, em qualquer língua ou em língua nenhuma, em qualquer lugar, tempo ou modo. Voltando na lição, então, seguindo aqui, a sua prontidão, né, para receber a cura, para ser curado, a sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente, à beira da morte, e erguem-se para ensiná-la. Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe porque o que contemplam tem que ser a verdade, e, no entanto, contradiz claramente o mundo. Então, existem formas diferentes de experienciar essa verdade, o professor Kenneth diz.
Algumas pessoas têm o que é comumente chamado de experiência mística, quando são subitamente transportados por suas mentes para além desse mundo e da sua experiência aqui. Naquele instante, elas reconhecem a irrealidade do mundo e sabem que a filiação unificada nunca deixou sua fonte. Não importando o medo que possa acarretar, essa experiência se torna um padrão contra a qual tudo mais é avaliado, capacitando-as a não levarem esse mundo tão a sério quanto antes. Uma vez que você tenha permitido que a luz da verdade entre em sua mente, mesmo que por um instante, percebe que tudo mais é uma defesa contra a experiência do perfeito amor. No entanto, existe uma grande resistência a permitir que a luz entre, pois fazer isso significa o fim da escuridão do ego. Como o texto nos lembra, à medida em que a luz vem para mais perto, correrás para a escuridão, encolhendo-te com medo da verdade, às vezes recuando para as formas menos intensas do medo e às vezes para o terror mais absoluto. E o terror absoluto algumas vezes toma a forma de suicídio. Uma vez que tenhamos visto que o mundo não é o que pensamos. E aí ele cita essa passagem do capítulo 31 que diz: as estradas que esse mundo pode oferecer parecem ser muitas em número, mas tem que vir o tempo em que todas as pessoas começarão a ver como são semelhantes umas às outras. A gente viu há poucos dias essa passagem do capítulo 31. Homens morreram ao ver isso porque não viram outro caminho, exceto as trilhas oferecidas pelo mundo, que não nos dá esperança, né? E ao aprender que não levavam a lugar nenhum, perderam sua esperança. No entanto, se permanecermos com a luz do nosso professor, seu amor nos capacitará a atravessarmos a escuridão do desespero até o mundo real da vida e verdade. Como que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos terminar essa primeira parte da lição assim, então, e a gente se vê logo logo na parte 2 da lição 132, certo, gente? Então, ficamos com essa frase de Jesus, eu sou o caminho,